A gente discutiu semanas atrás um debate que vai acontecer no Supremo Tribunal Federal sobre obrigatoriedade de vacina. É um assunto que vai ser debatido ainda no Supremo, não foi colocado em pauta, cabe ao Luiz Fux colocar em pauta. É um tema que naquela ocasião a gente discutiu se o Estado pode ou não obrigar alguém a ser vacinado. A legislação autoriza essa vacinação compulsória, mas uma família resolveu entrar na justiça para dizer, eu não quero dar vacina para o meu filho. E virou uma discussão. A família ganhou em primeira instância, perdeu em segunda, o caso foi parar no Supremo Tribunal Federal. Você vai nos Estados Unidos, por exemplo, todos os estados americanos têm vacinação obrigatória, todos. Mas 18 deles autorizam recusa por motivo filosófico, 47 deles autorizam recusa por motivo religioso. Você não quer, por razões religiosas, em 47 estados você pode não ser vacinado. Eu queria voltar a essa discussão hoje, porque foi muito triste, desanimador ver o presidente da República e o governador do estado mais rico do país discutindo se a vacina da Covid-19 deve ser obrigatória ou não. É um negócio, assim, nós não temos a vacina ainda, a vacina não está aí. Não é que está sobrando vacina e tem um monte de gente que não quer tomar para você discutir se ela tem que ser obrigatória ou não. Não tem a vacina. Qual é a vacina que vai sair? Quando vai sair? Com o dia que sair, vai sair em quantidade suficiente para sobrar gente que não quer tomar? Não. Vai sair uma quantidade de doses suficiente para poder imunizar os funcionários, né, os profissionais de saúde, oferecer a imunização para os grupos de risco, até você chegar numa discussão, olha, nós chegamos numa taxa, está sobrando vacina e o povo não está indo tomar. Aí você poderia discutir a obrigatoriedade, etc. e tal, mas é triste ver os dois que politizaram a doença desde o início, agora estão politizando a cura. É um negócio desanimador. A gente tem vacinas obrigatórias no Brasil e são 26 doenças que podem ser prevenidas com vacina. Tem lá um calendário nacional de vacinação, 19 tipos de vacina, 30 doses ao longo da vida, tem lá um calendário especial para gestante, né? Para populações indígenas, por faixa etária, gênero, região do país. Tem lá as restrições, o sujeito é alérgico à proteína do ovo, porque é o componente da vacina, não toma. Antibiótico, mulher que está no primeiro trimestre de gestação, pessoas que estão fazendo tratamento de quimioterapia, pessoas que são portadoras de HIV, enfim. O fato é que tem um calendário. Esse calendário é um documento oficial do Ministério da Saúde. Desde o primeiro ano de vida, nasceu o bebê, já começa a tomar vacina. Primeiro ano de vida são 19 dosagens de vacina. E a lógica faz sentido, quer dizer, o risco da vacina é muito menor do que o risco de contrair a doença. E você chegar à imunidade coletiva é mais importante do que eventuais casos de reação adversa. Tem lei para isso, você pode, portanto, estabelecer a regra de que a vacina, esta vacina ou aquela vacina fazem parte do cardápio obrigatório, outras vacinas são oferecidas sem que sejam obrigatórias. Então, o que o Estado pode obrigar por lei, pode, e obriga as vacinas. A punição não é uma punição assombrosa, não é tão simples quanto não votar. Não votar é obrigatório, votar, mas se você não votar, você vai lá e paga uns caraminguá e está resolvido. A vacina é um pouco mais complicado, você tem penas que podem ser impostas. Mas o fato é que quando você vê os dois discutindo, o Bolsonaro que é contra a obrigatoriedade e o Dória que é a favor, você vê o seguinte, que o governador de São Paulo, né, está agindo de uma forma autoritária. Ele chega e fala assim, tem que ser, aqui vai ser obrigatório. Justo ele que acusa o Bolsonaro de ser autoritário. E o Bolsonaro, por sua vez, age de uma forma absolutamente contraditória, porque ele propagandeia e manda os laboratórios oficiais a produzir um remédio que não serve para nada, que é a cloroquina, que para combater a Covid tem o mesmo grau de eficácia que um copo de suco de pitanga,
Mas na hora de falar da vacina, o que ele quer falar é que ela não é obrigatória. Quer dizer, é isso que a gente espera de homens públicos? Que os homens públicos fiquem discutindo, um querendo mandar e o outro querendo ignorar? Não. O que a gente espera dos homens públicos é que deem o exemplo. O que a gente espera dos homens públicos é que digam, seguindo a ciência, o seguinte: eu vou ser o primeiro da fila quando chegar a minha vez. Se os dois estiverem imunizados porque os dois contraíram a doença e não precisarem tomar, ok. Mas eu vou estimular que as pessoas tomem a vacina. Seja obrigatória, não seja obrigatória, mas que tomem a vacina. Né? Será que a gente precisa realmente de uma vacina obrigatória? Não há, hoje, um exemplo no mundo de que a obrigatoriedade produz um resultado melhor do que a não obrigatoriedade. Veja, há mais de 200 anos, os países, Alemanha, Dinamarca, Suécia, você tem exemplos de vacinação obrigatória na França e na Itália, enfim. Você tem vacinação compulsória em vários países dos Estados Unidos, no Brasil. No entanto, você não tem um estudo mostrando que um programa de vacinação compulsória é mais eficiente do que um programa de vacinação não compulsória. Por quê? Porque todo programa de vacinação é acompanhado de uma campanha de conscientização. E essa campanha de conscientização leva as pessoas a tomar vacina. Todas? Não. Tanto é que o mundo parou numa taxa de imunização média e que não avança. Ao contrário, nos últimos 3 anos caiu o número de crianças que vai tomar as vacinas. Por um fenômeno que é mais forte do que a obrigatoriedade. Como a vacinação produziu aquilo que ela tinha que produzir, que é a erradicação de algumas doenças, veja, eliminação leva a doença a zero, erradicação a patamares próximos a zero. Mas muitas doenças erradicadas podem voltar. Elas não foram eliminadas, elas foram erradicadas. No entanto, você tem volta de algumas doenças, porque as pessoas começam a perceber, ou começam a achar, de forma anticientífica, que o fato de você ter menos ocorrência de doença significa que elas são menos graves e você começa a ter uma volta da doença. Então, é importante conscientizar. Se você conscientizar as pessoas, elas passam a participar do processo. Se você não conscientiza e só obriga, não adianta nada. Por que a gente faz campanha pelo voto consciente? Por que a gente fala da importância de participar do processo democrático? Se o voto obrigatório fosse sinônimo de uma democracia mais sólida, o Brasil teria uma democracia copiada no mundo inteiro. Seria um exemplo de democracia. No entanto, não é. Nossa democracia, ela tem muito ainda que aprender até ser usada como exemplo. A nossa organização política não é um exemplo extraordinário. E olha que o voto é obrigatório. Então, a obrigatoriedade como uma ordem imposta pelo Estado não resolve a questão. Tanto não resolve a questão que vários países do mundo, em vários lugares, países muito mais complexos, sofisticados do que o Brasil, têm problema com vacinação, apesar dela ser compulsória. E estão discutindo exatamente isso nesse momento. Faz sentido a gente obrigar as pessoas a fazer alguma coisa? Não. Só existe uma forma de você lutar contra algo, um mal. Seja um mal, um atentado à democracia, seja um mal a uma doença. E o atentado à democracia é uma doença. É que todas as forças remem na mesma direção. Nesse caso da vacina, governo federal, governos estaduais e governos municipais, os 3 trabalhando na mesma direção. E não nesse choque de politização horroroso que a gente vê entre o presidente da República e o governador do estado de São Paulo, contaminando o debate de uma forma geral. Então é importante que você tenha um trabalho coordenado de governadores, prefeitos e governo federal. Outra coisa que é importante e que não tem nessa área de vacina é transparência de dados, inclusive sobre reações adversas. A sociedade tem que saber. Elas não são 100%, elas são tão boas que o risco pequeno delas justifica que todo mundo tome.
Agora, dizer que não tem risco? Os países mais avançados do mundo têm fundos para compensar as pessoas em caso de lesão provocada pela vacina. O Brasil, isso é tabu, não se fala disso, como se não existisse. Então, a gente precisa amadurecer esse debate. Não vamos amadurecer esse debate nesse confronto indesejável entre o presidente da República e o governador de São Paulo. É uma pena. Os dois contraíram, os dois sabem o que é a Covid, os dois estão administrando mortes, casos. Agora que o Brasil está saindo da sua fase mais terrível, a hora que o Brasil precisa de união para a gente retomar o país como a gente quer que o país seja, nós não podemos ver os dois agora criando um novo caso em torno da obrigatoriedade da vacina. O governador está errado ao defender isso e o presidente está errado ao não dar o exemplo, a minimizar. Os dois estão trabalhando com uma agenda errada. Que falem os dois sobre a importância da vacina, que estimulem os seus secretários e ministros de Estado de todas as pastas a falar da importância, está chegando, olha que bacana, nós vamos ter uma solução, o Brasil vai estar protegido, todas as comunidades, todas as cidades vão ter, vamos lutar juntos, vamos sair dessa, vamos tomar vacina. Aliás, vamos tomar também outras vacinas que a gente não está tomando. As crianças estão deixando de tomar algumas vacinas importantes, precisamos tomar, vacina é importante, vacina é bom. É isso que a gente espera do ministro da Saúde, do ministro do Meio Ambiente, do ministro da Defesa, do secretário da Fazenda de São Paulo, do secretário de Educação, todo mundo, do governador, todos os governadores, todos os prefeitos. Não é isso que a gente está vendo. A gente está vendo uma guerra infantil que só compromete o resultado final que a gente quer, que é a saúde do brasileiro.